Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, que é tão rica, que tem nos abençoado tanto, tem dirigido a nossa vida, tem nos aproximado de Ti a partir do conhecimento que temos do Senhor, tem aumentado a nossa fé, tem nos mostrado, Pai, como devemos viver numa sociedade corrompida. Nós te louvamos porque as palavras Tuas foram registradas e nós podemos, ó Pai, tantos séculos depois, sermos instruídos pelo Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, sabemos que a Tua palavra não volta vazia e pedimos que o Senhor, nesta manhã, fale ao nosso coração, nos confronte, nos exorte, nos reanime, para que, ó Pai, na nossa forma de viver, nós percebamos onde, porventura, estamos falhando, e sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, Pai. Como a Tua palavra nos promete, que nós sejamos habilitados para toda boa obra, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos nisso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no século XVIII, houve um movimento chamado Iluminismo, um movimento filosófico. E os iluministas afirmavam que o conhecimento é que trazia luz. A racionalidade, o conhecimento das coisas é que faria com que o mundo progredisse e o mundo avançasse. A solução para os problemas, então, não estava mais em Deus, como até então vinha se crendo, mas estava no racionalismo, na razão. O iluminismo falava, então, de novas luzes sobre a mente humana para que o mundo avançasse. Nesse período, então, a busca pelo saber aumentou bastante. O período das enciclopédias, as grandes enciclopédias foram criadas neste período, a começar da britânica, que era a mãe da Barça, que popularizou-se aqui no Brasil. A ideia de nós termos uma universidade de conhecimento, ou conhecermos todos os assuntos, é a enciclopédia. Você vai numa enciclopédia, hoje você não vai mais no papel, você vai numa digital, e a palavra que você coloca ali, ela te dá um conhecimento, pelo menos panorâmico, para que você pesquise mais. As enciclopédias, então, são fruto dessa época de iluminismo, de racionalismo, que cria que a libertação do homem estava no conhecimento, no saber. E ainda hoje é possível alguém se referir a um sábio como um iluminado. Isso ainda é um resquício daquela época em que cria-se nas luzes sobre a cabeça do homem, as luzes sobre a racionalidade. Meus irmãos, ainda hoje nós temos esse tipo de discurso, que quanto mais informada for uma sociedade, menor será o mal deste povo, ou mais ela avançará. E nós estamos na plena era da informação, não é? O termo informática vem justamente de informação. Hoje nós temos tanta informação que é até difícil você assimilar a carga de informação que você recebe num dia. Nós temos uma geração hoje que conhece muito sobre tudo, ou conhece muitos assuntos, mas pouca coisa em profundidade. É como que uma extensão de 1 quilômetro de água com 1 centímetro de profundidade. Essa é a nossa geração. Ela conhece muita coisa, mas com pouca profundidade. O mundo ainda acha que há muita informação será a redenção do mundo, mas essa tese tem se mostrado falsa. Porque muito embora nós estejamos em plena época do auge das luzes, com informação para todos os lados, informação no teu bolso, você pega um celular, acessa a internet e tem acesso a qualquer assunto, nós vemos que a sociedade continua, de alguma forma, em trevas. Continua corrompida, como nós vimos domingo passado. A fome continua em muitos países. As guerras e os conflitos continuam avançando por boa parte da terra.
a moralidade cada vez mais perdida, um mundo cada vez mais imoral, um mundo abrindo os seus limites de moralidade a níveis insuportáveis. Então, alguma coisa não deu certo na tese de que quanto mais conhecimento, mais o mundo avançará. Nós vemos, meus irmãos, pela palavra, que o mundo continua em trevas. A palavra nunca errou nesse sentido. O mundo continua em trevas. E quando o nosso Senhor Jesus, ele fala, e nós vimos isso no domingo passado, que os discípulos de Cristo são o sal da terra, ele está pensando em deter a corrupção. Porque onde há discípulos de Cristo, a corrupção cessa. Nós somos o sal, nós somos o elemento preservador, a partir do poder de Deus que opera em nós, por meio da sua palavra. E quando ele parte agora para uma outra figura, dizendo, vós sois também a luz do mundo, ele está usando outra figura, a figura das trevas. É a pressuposição clara de que o mundo está em trevas. O texto de hoje é basicamente semelhante ao texto do domingo passado. As mesmas afirmações. O mundo está em trevas, nós somos a luz e apenas nós somos a luz. São os 3 pontos que nós podemos analisar neste texto. O primeiro, então, é que o mundo está em trevas. É a implicação de que o mundo está nas trevas. Semana passada eu vi um vídeo na internet de um professor de ensino infantil, aquelas crianças deviam ter 5, 6 anos, e o professor num pátio de uma escola com um monte de crianças, ensinando as crianças a dançarem funk, com os gestos piores possíveis. É um mundo em trevas, é um mundo em trevas. É um mundo que avança para a quebra de quaisquer limites morais. Nós temos já movimentos muito bem estabelecidos, transformados em partidos políticos na Holanda, defendendo pedofilia e outras aberrações abertamente. É um mundo em trevas, é um mundo em trevas. Ele nunca esteve na luz, ele sempre esteve nas trevas. As trevas vão assumindo formas diferentes, mas as palavras de Jesus são extremamente atuais. Vocês são luz porque o mundo está nas trevas, o mundo está em total obscuridade. E assim, meus irmãos, quando nós olhamos para as pessoas que vivem neste mundo, na nossa geração, nós percebemos que já não há mais aquela motivação de fazer o certo ou fazer o errado. Hoje a motivação das pessoas passa por outro nível de decisão. Eu vou fazer isso porque ele vai me dar algum prazer, alguma satisfação ou algum lucro. Ou eu não vou fazer isso porque ele não me dará nada dessas coisas. As pessoas já não decidem mais, eu vou fazer isso porque é o certo. Mas dizem, eu vou fazer isso porque isso vai me ser vantajoso, isso vai me dar algum prazer, alguma alegria, algum lucro. Se não for dar, eu não faço. Mudou-se o critério de decisão. É uma sociedade hedonista, uma sociedade que busca não mais o certo e o errado, mas busca aquilo que lhe é prazeroso. Dispõe de muita informação, porém perderam os princípios básicos da vida, perderam a diferença entre o que é certo e o que é errado. Parece uma ironia, com tanta informação, e perdeu-se o mais importante, discernir o que é certo e o que é errado. Assim, as pessoas hoje precisam ser instruídas em coisas que são básicas, que no passado todo mundo geralmente conhecia, como, por exemplo, orientação matrimonial, como viver uma vida a dois. E hoje os casais e o número de divórcios é alarmante, porque as pessoas não sabem mais viver a dois. As pessoas não sabem mais educar os seus filhos. Os nossos avós, embora não estivessem na era da informação, eles tinham muito mais conhecimento disso, porque era uma sociedade mais apegada à palavra. Hoje nós temos uma sociedade desapegada da palavra e apegada às luzes do conhecimento. Só que essas luzes do conhecimento não ensinam nada. E aí você tem pessoas em casamentos totalmente perdidas. Homens e mulheres tendo seus filhos e sem saber como educá-los, precisando de socorro, precisando de ajuda, porque é uma geração que está distante da palavra de Deus. E no mundo de trevas, quanto mais distante da palavra de Deus as pessoas ficarem, mais perdidas, com certeza, elas ficarão. Repete-se o que nós lemos em Isaías 59.
Eles estão procurando luz, mas eles não têm luz, eles estão em total trevas, em total escuridão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 4,4, disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por trás das trevas está Satanás. Está justamente aquele que tem prazer em que as pessoas se percam, em que as pessoas fiquem em total escuridão. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse, 4,18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meus irmãos, como a Bíblia atual, nós lemos um texto desse e vemos como a nossa geração está exatamente assim, obscurecida de entendimento, alheia à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Mas, diz Paulo a Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em algum momento em trevas, aqueles que não nasceram na igreja, mas vocês foram tirados das trevas, foram tirados da perdição, da obscuridade, foram trazidos para o reino do seu Filho, o reino da luz. Pedro 2,9, na sua primeira carta, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos um Deus que nos tirou das trevas existenciais, das trevas do pecado, nos tirou desta perdição e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje as luzes que nós temos não são as luzes do racionalismo, do iluminismo, da informática, são as luzes da palavra de Deus. Nós olhamos o mundo iluminados pela palavra de Deus e nós conseguimos discernir as coisas. Que graça bendita é isso, meus irmãos. As pessoas sem Cristo estão perdidas neste mundo, não sabem o que fazer, estão totalmente alienadas. O mundo está em trevas, não sabe para onde vai, como aquele que caminha numa floresta totalmente escura, sem direção nenhuma. Assim está a humanidade. Então, o primeiro ponto de quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, Jesus está pressupondo, o mundo está em total obscuridade, o mundo está em trevas. O segundo ponto é que nós somos a luz, os discípulos de Cristo são a luz. Jesus vira para eles e diz, vocês são a luz do mundo. É preciso que se saiba que Cristo fala aqui com total autoridade de causa, porque Cristo é a luz do mundo. João registra, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus disse, registrado em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E João 8,12, Jesus lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz do mundo, Jesus é aquele que traz a luz que dá a vida. E nós somos o quê? Nós somos refletores. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, é a ideia de que nós refletimos a luz de Cristo. É como a nossa lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Nessa comparação, Cristo é o sol, e Ele é chamado de o sol da justiça mesmo. E nós somos como que a lua, não refletindo nossa luz própria, porque nós não temos, mas refletindo a luz de Cristo, que bate na nossa vida e reflete na vida dos outros. É o que Paulo dá a entender em Filipenses 2,14. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos aqueles que resplandecem como luzeiros no mundo, resplandecem a luz de Cristo. Cristo brilha em nós e nós mostramos este reflexo na vida das pessoas, um reflexo de luz. Qual é a função nossa como luzeiros? Paulo, escrevendo aos Efésios 5,13, diz que é tornar manifestas as obras das trevas.
Assim como, se você pegar um espelho, refletindo a luz, iluminar uma área escura, ali vai tornar manifesto tudo que está na escuridão, nós como luzeiros temos essa função também, de manifestar as obras das trevas. Paulo escreveu, Efésios 5,13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, o crente tem um comportamento que põe as pessoas a pensar e até a se envergonhar. Se o teu comportamento for irrepreensível, por exemplo, dentro da tua empresa, é possível que algumas pessoas ali fiquem constrangidas com alguém que não aceita corrupção, com alguém que não aceita mentira, com alguém que não faz coisas erradas. Alguém que está ali, mas parece que está fora do seu ambiente, as pessoas vão ficar incomodadas. Se na tua escola todos os teus amigos fizerem coisas erradas e você se mantiver ali firme em Cristo, isso vai atrair ao mínimo admiração e ao máximo ódio, rejeição, porque as trevas perseguem a luz de fato. Então, meus irmãos, como luzeiros, a nossa vida tem que ser diferente, espelhando a luz e a glória de Cristo. E quanto maior a santificação e a consagração na tua vida, mais isso vai ressaltar. Mas a luz vai ressaltar no meio das trevas, chamará a atenção. E não que você queira chamar a atenção, mas você deve ter uma vida em que as pessoas olhem para você e glorifiquem o nome de Cristo. E é o que Jesus falou aqui, quando ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando a nossa vida reflete a luz de Cristo, as pessoas olham para nós e glorificam a Deus a partir das nossas boas obras. O que são boas obras? Não é a esmola que você dá, não é essa caricatura de boa obra que o Espiritismo conseguiu implantar. Boa obra é tudo que nós fazemos que glorifica a Deus. É toda a obediência, as mínimas coisas que glorificam a Deus. Desde você ajudar alguém a subir uma escada, dar o assento para alguém no ônibus, parar o elevador, uma gentileza no trânsito, ou a coisas mais elaboradas, como você ajudar de fato uma pessoa numa mudança, numa construção, financeiramente, emocionalmente. Tudo o que nós fazemos que glorifica o nosso Deus é boa obra. Toda obediência à sua palavra é boa obra. Isso é boa obra. Nós não precisamos delas para salvação, mas nós, já que somos salvos, nós somos cheios de boas obras. E as pessoas olham para os discípulos de Cristo e veem pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas que não são egoístas, mas são altruístas, pessoas que gostam de ajudar. Já conheceu alguém assim? Aquela pessoa que você pode pedir, você nem precisa pedir, a pessoa já está ajudando? Todos nós deveríamos ser assim, todos nós. Todos nós deveríamos ser essas pessoas simpáticas, bondosas, altruístas, ajudadoras, que não olham apenas para si, mas abençoam os outros, que abrem mão por vezes dos seus direitos para abençoar os outros. E aí sim, as pessoas olhariam para nós e glorificariam o Pai Celeste, porque Cristo está sendo refletido através da nossa vida. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tinha esse comportamento e ele atraiu para si os eleitos que o amavam e atraiu o ódio daqueles que eram das trevas. Os fariseus odiavam Jesus e faziam planos para pegá-lo em alguma falha. E os sacerdotes, por inveja, o entregaram às autoridades, porque Jesus tinha uma vida tão santa, santa totalmente, que ele atraía o ódio daqueles que eram trevas. Assim, meus irmãos, quando Jesus fala em sal e ele fala em luz, não são sinônimos. Primeiro Jesus fala em sal, depois ele fala em luz. E a ideia é que primeiro nós somos sal, com a nossa influência, com o nosso testemunho e atraindo pessoas para nós, a fim de que as pessoas se aproximando, nós mostremos o caminho da luz. Nós mostremos de fato a verdadeira luz,
que não é informática, não é informação do mundo, mas a verdadeira luz que vai guiar a pessoa no caminho correto. Então a nossa influência como sal, ela estanca a corrupção. E as pessoas, os eleitos, vão se aproximar, e aí nós vamos indicar o caminho da luz, como que uma forte lanterna no meio da escuridão, mostrando o caminho é esse aqui, esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho da luz. Então, em primeiro lugar, o mundo está em trevas, em segundo lugar, nós, os discípulos, vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Em terceiro lugar, é a ênfase. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, há uma ênfase aqui na língua original, que é como se Jesus usasse a seguinte entonação, vocês são a luz do mundo, vocês, só vocês são a luz do mundo. Não são os religiosos da época, não são os filósofos, os discípulos são a luz do mundo. E lembre-se, meus irmãos, que naquela época já havia filosofia. A filosofia, que é a que diz que tem as grandes luzes, nasce alguns séculos antes de Jesus Cristo. Sócrates, Platão, Aristóteles, esse pessoal já estava ali antes de Jesus. A filosofia se desenvolvia. Então, Jesus, ele poderia ter chamado 12 aprendizes de filosofia para serem os seus discípulos. Mas não, ele chamou 12 homens simples, 12 homens comuns, muitos deles pescadores. Muitos deles, como é dito lá em Atos, homens iletrados e incultos, sem formação, homens para que pudessem ser usados por Deus refletindo a glória de Cristo. Deus pega 12 homens comuns para mostrar o que Ele pode fazer com pessoas comuns. E foi o que Ele fez com os discípulos, transformou aqueles homens. E fez com que a partir daqueles 12 homens, o discipulado alcançasse outros, 70, 120, 3.000, 5.000, e aí perde-se a conta, e o Evangelho se espalha pelo mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus não escolheu filósofos, Jesus não escolheu sábios, Ele escolheu pessoas comuns, como eu e como você, para que a partir da nossa vida a sua luz brilhe e nós sejamos luz do mundo. O crente, meus irmãos, mesmo que nunca tenha lido um ensaio filosófico, ele pode ser muito mais sábio do que um alto filósofo não crente. É o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele está criticando lá a sabedoria deste século. 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em 1 Coríntios, Paulo está detonando a sabedoria humana. E por que ele faz isso aos coríntios? Porque a cidade de Corinto estava muito próxima da cidade de Atenas. Se você der uma olhada no mapa, Corinto está naquele filetezinho de terra que liga o continente ao Peloponeso, chamado em geografia de istmo, né? Um istmo, um filetezinho de terra. Se você olhar para o lado direito, Atenas está ali do lado. A influência de Atenas, berço da filosofia, sobre a cidade de Corinto era imensa, inclusive sobre os crentes. E aí Paulo escreve uma carta para dizer, olha, não é na sabedoria do mundo que vocês vão ser salvos, não, mas é na loucura da pregação, porque a pregação é loucura para esse pessoal da filosofia. A ideia de que um dia vocês vão morrer e vão ressuscitar, para o espírito da época, do século da filosofia, isso é loucura, mas é a loucura da pregação que salva, não são essas luzes filosóficas que vão levar alguém a algum lugar. Assim, meus irmãos, o que parece ridículo ao mundo é a verdadeira sabedoria. Nós acordamos domingo de manhã e vemos as ruas cheias de homens e de mulheres carregando as suas Bíblias na mão. Eu fico imaginando o que os não crentes não acham dessa cena. Esses crentes devem estar doidos, né? Poderiam estar indo a um parque, a alguma outra programação. Então, a sabedoria de Deus, ela parece loucura ao mundo de fato. Mas alguém tem dúvidas de que nós estamos aqui no caminho correto? De que começar a semana nos consagrando e buscando a Deus seja o caminho correto? Alguém tem dúvidas disso? Nós estamos plenamente convictos de que esse é o caminho da nossa vida.
que a nossa vida só se endireita quando nós estamos no caminho de Deus, trilhando o seu caminho, que fora desse rumo é caminho de morte, é caminho de perdição. Assim, nós precisamos ser luz. Deus não escolheu os fortes, os de nobre nascimento, os sábios, para usar no seu evangelho. Ele escolheu a nós, seres que somos desprezíveis, que não temos nenhum carisma de liderança secular, mas Ele escolheu nós, vasos fracos, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, vasos de barro, para mostrar a sua glória, o seu poder e para que nós reflitamos a sua luz. Os versos 14 e 15 do nosso texto, em Mateus 5, eles dizem que um crente não pode se esconder, senão ele se torna inútil. Verso 14, verso 15, começa no verso 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A ideia aqui é que quando o crente é luz, ele vai se mostrar à sociedade. Imagine aquela cena, não sei se você já passou por isso, você está numa estrada escura, viajando à noite, e aí daqui a pouco aparecem as luzes da cidade. É impossível esconder aquelas luzes. Imagine uma cidade numa montanha, então. É impossível esconder. O ensino de Cristo é esse, é que você não esconde luzes que estão brilhando. Na sequência ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Candeia é o avô da lamparina, né? Um pouquinho de óleo, um pavio e a luz acesa. Essa é a candeia. E você não acende uma candeia para colocar embaixo de um alqueire. Alqueire era uma medida de trigos, como se fosse os nordestinos vão lembrar, uma cabaça, uma meia cabaça. Né? Você não coloca uma lamparina, vamos modernizar aqui, embaixo da cama. Vai iluminar embaixo da cama. Você coloca uma lamparina, uma candeia, no velador. O velador fica em cima. E aí essa luz ilumina toda a casa. Jesus está usando essa figura para mostrar que o crente não pode ficar escondido. Que o crente, sendo luz de Cristo, ele tem que brilhar, iluminando as pessoas que estão ao redor. Ele tem que se identificar como crente, mas não apenas se identificar porque isso é fácil. Ele tem que brilhar a luz de Cristo. Nas suas conversas, nos seus relacionamentos, nas coisas que faz, nas coisas que não faz, na sua ética dentro do trabalho. Já falamos sobre isso, não é? Sendo o melhor profissional, brilhando a luz de Cristo, sendo o melhor aluno na escola. É assim que diz o nosso Senhor Jesus, que as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, concluindo, nós vivemos na era da informação. Nunca tivemos tanta informação sobre todos os assuntos. Mas a pergunta é, o mundo avançou em termos de bondade, em termos de moralidade? O mundo avançou? Veja os refugiados no mundo que estão correndo. Tem muita gente má entre os refugiados, não tenha dúvida. Tem muito terrorista entre os refugiados. Mas não tem só terrorista entre os refugiados. Tem ali pessoas de bem, tem crianças, tem famílias. E veja como as nações estão tratando os refugiados, inclusive no Brasil, com horrível organização, dando senha para refugiado quando deveria estar dando comida. Então você vê que o mundo está em pânico. A onda de refugiados no mundo é gigante e vai crescer cada vez mais. E você não vê bondade nos governos, você não vê bondade na maioria da população. Cada um quer defender apenas o que é seu. Falta o espírito de compartilhar, o espírito, de fato, de repartir. O crente, meus irmãos, ele vive no mundo de trevas, mas ele reflete a luz de Cristo. Nós devemos refletir a luz de Cristo nos nossos ambientes todos. O mundo será melhor, não na medida em que a informação avança, isso já se mostrou falido, mas na medida em que a luz de Cristo avança, na medida em que a luz de Cristo brilhar entre as nações, aí sim nós teremos mudança real nesse mundo. Que Deus nos abençoe, que nós que somos pequenas luzes, refletores,
luzeiros, refletindo a luz de Cristo, façamos o nosso papel dentro das esferas onde Cristo nos colocou. Amém.